Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite aí, Roberto. Pessoal, assistir depois aí, né? Vamos para a nossa aula da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Então, na aula passada, a gente viu sobre os processos, né, termodinâmicos, que envolve principalmente as duas variáveis, temperatura e umidade, né? Então, as variantes, né, de resfriamento e aquecimento, seja ela com umidificação ou desumidificação. Basicamente, o que acontece no nosso sistema de climatização é um resfriamento com desumidificação, né? Retirar a umidade para ter o ar climatizado. E vou falar também agora sobre a parte do conforto térmico, né? O sistema de climatização. Então, todo sistema de ar-condicionado, pessoal, qual que é o objetivo? É o chamado conforto térmico. Então, esse conforto térmico é uma coisa bem subjetiva, porque, né, cada pessoa vai ter um conforto térmico ali distinto, né? E geralmente, né, trazendo isso de uma forma grosseira, uma média geral, o que que é isso? É aquele que não é tão quente demais, nem frio demais, é a umidade também. Geralmente, em termos de temperatura, ela vai variar entre 23 e 26 graus, e a umidade ali entre 60 e 75%. Até a questão da umidade, por exemplo, mesmo lugar quente, a umidade alta demais, ela não é boa. Ela aumenta principalmente a questão de sensação térmica, né? Que o ar mais úmido dá aquela sensação de um calor mais insuportável, né? Como se fosse uma panela de pressão de uma sauna, né? E aquela umidade presente. Tanto, por exemplo, aqui a gente está na região centro-oeste, mesmo o calor aqui insuportável, mas se tivesse ainda a umidade maior, estaria mais ainda, com aquela sensação térmica, mais do que a gente tem sentido aqui, né? Mais de 40 graus, 45 até mais. Por exemplo, o pessoal que está no norte do Brasil, ali, Pará, Amazonas, ali, por exemplo. É, bom, e a questão ali, pessoal, sobre o histórico do ar-condicionado, né? O ar-condicionado foi concebido pelo engenheiro mecânico, né, o Willis Carrier. Ele formou em 1902 na Universidade de Cornell. Então, ele inventou esse processo mecânico para condicionar o ar e ter um controle térmico nos ambientes fechados, né? Muitos tentaram equipamentos semelhantes, mas nenhum deles se mostravam viáveis economicamente, né? Apenas o do Carrier. E a popularização do ar-condicionado mesmo, ela começou na década de 20, nos Estados Unidos, né? Colocou diversos prédios públicos, né? Então, câmaras de deputados, Senado, escritórios da Casa Branca. Foi também importante para a indústria cinematográfica, né? Principalmente na época de calor, que a gente sabe que os Estados Unidos é bem quente, né? E quando não tinha um ar-condicionado, então o cinema naquela época só não, simplesmente não funcionava. Ficava vazio porque só não suportava. Assistia, mas quem conseguia suportar, né? Aquela sala fechada, não sabe como é que funciona o cinema, né? Totalmente fechado, então você tem que ter um ambiente devidamente climatizado. E após o falecimento do Carrier, né, em volta de 1950, que os modelos de ar-condicionados residenciais foram produzidos em série, ou seja, começou a ter um barateamento de custo desse aparelho. Então, foi quando houve a sua expansão e desenvolvimento. E a primeira instalação que teve no Brasil foi no frigorífico Renner, no município gaúcho de Montenegro, por Jacob Renner, em 1912. Bom, então, como eu falei, né, além da questão de atingir o conforto térmico, eu preciso saber então da temperatura e da umidade, e além disso, movimento do ar e radiação, né? Então, fatores associados a vestimenta do ocupante do recinto, além de nível de atividade. Então, também depende do nível de atividade. Então, por exemplo, um escritório, como a gente está aqui, a gente não está movimentando muito, mas se você comparar, por exemplo, com uma academia, aí já é uma outra maneira de atingir o conforto térmico. Então, quem está parado e movimentando um exercício, vai ter então sensações de conforto térmico diferente. Aqui a dinâmica é diferente.
E quanto às condições então desse conforto térmico, a norma, né, a BNT 16401, ela vai definir a sensação térmica numerada por uma escala, né, que é a escala da ASHRAE, que é a Sociedade Americana de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado, onde ela vai indicar uma sensação neutra, zero, uma de levemente quente a muito quente, que sendo mais 1, mais 2 e mais 3, e de levemente frio a muito frio, que é menos 1, menos 2 e menos 3. E a faixa de zero, mais ou menos meio, ou seja, bem próximo do zero, é considerado uma indicação aceitável do conforto térmico. Então, claro, se for nos extremos, ou está para muito frio ou está para muito quente, né? O conforto térmico aqui ele tem que estar no meio. A partir desses parâmetros, você consegue determinar um parâmetro de conforto para diferentes ocasiões, né? Diferentes lugares, né? Bom, e além disso, tem alguns parâmetros ambientais para produzir conforto térmico em 80% ou mais das pessoas, ou seja, fazer aquela estimativa fica mais grosseira, mas consegue atingir de toda forma, que é para grupos homogêneos usando roupas típicas de estação, né? Então, seja ela verão ou inverno, né? E também condições, seja de sedentarismo ou atividade física. Então, aí, de novo, nós vamos, né, voltar nas duas variáveis, temperatura e umidade. Então, por exemplo, no verão, é entre 22,5 e 25 graus e meio, a umidade 65%, ou de 23 a 26, com umidade relativa de 35. Tá vendo? Se eu diminuir a minha umidade, meu conforto térmico até aumenta um pouco mais. No inverno, para uma umidade de 60%, entre 21 e 23,5, de 21,5 a 24 para umidade de 30. Já o frio, ele fica um pouco mais suportável quando é seco, né? Então, o conforto térmico, por exemplo, no inverno, é para uma temperatura um pouco menor, com uma umidade relativamente menor, a maior também. Bom, a questão da estação do ano, né, pessoal? A gente sabe que quando é no inverno, né? No inverno, como é que o nosso corpo, né? A gente tende a perder calor por meio, então a gente precisa reter esse calor. Então, isso a gente utiliza roupas isolantes, né? Então, a roupa mais fechada que isola a nossa pele. E quando é o calor, né, a gente gera muito calor, para a gente manter a nossa temperatura corpórea, a gente joga o calor para fora. Então aí a gente precisa de roupa mais leve, a gente precisa ter a pele mais exposta para trocar mais calor com o meio, né? Então aí é a questão da roupa com o tipo, né, a estação do ano vigente. Então, sobre os tipos de sistemas de climatização, a gente tem os de expansão direta, em que o próprio fluido refrigerante ele circula no ciclo de refrigeração, ele recebe calor do ambiente condicionado por meio do evaporador, por meio de dutos. E o de expansão indireta, onde vai utilizar um fluido secundário, que é a água, para retirar calor do meio resfriado de forma indireta. Então ali eu utilizo um fluido secundário. Aí geralmente é a água, não são os grandes sistemas, né, de chiller, sistemas centralizados. Os de expansão direta, a gente tem os splits, multisplits, e os multisplits VRV ou VRF, né? E as compactos de self-contained rooftop e os chillers são os de expansão indireta, que utiliza o sistema com água, né? Aí você tem que fazer a troca de calor da água, né? Então, por exemplo, você usa água para climatizar o ambiente e a água com ar externo para fazer a troca de calor, né? Então, o calor absorve o calor interno. Então, essa água está quente ali, por exemplo, e precisa ser resfriada para poder ter o ciclo, né? Com relação à condensação, a gente também tem os equipamentos com condensação a ar, né? Onde a rejeição pelo condensador é realizada para o ar ambiente, né? Ou seja, é o fluido com o ar ali através de um ventilador, ou naturalmente, né? Para uma convecção natural. Então, o nosso sistema split tradicional vai utilizar esse sistema, né? E o condensação a água, ele vai dissipar o calor por um trocador de calor, ou seja, não é, por exemplo, o fluido diretamente com o ar, é um fluido com outro fluido a ser trocado, no caso pode ser a água, né? Ou um outro fluido de resfriamento. E essa água, então, como eu falei, ela precisa ser resfriada. Então, por exemplo, o calor passa do fluido para a água, ela vai esquentar, e essa água precisa estar de novo fria, né? Então, eu preciso resfriar ela.
Então, para isso, eu vou utilizar as chamadas torres de resfriamento, né? Onde a água ela é borrifada em um fluxo de ar ascendente, ou seja, você joga a água de cima aqui para baixo e joga aqui, então, por debaixo um, um, um fluxo de ar. Então, a água quente ela vai descer e o ar ali, então, vai pegar, né, o ar vai, vamos dizer assim, roubar esse calor da água, né? Claro, ela também, esse ar vai absorver um pouco dessa umidade. Então, de certa forma, você está perdendo massa de água. Então, para não ter falta de água no circuito, você vai ter que ter então uma reposição de água, né? Para poder então manter as condições de troca de calor, né? Então, tem aí a torre de resfriamento, é um exemplo. E o outro tipo de processo de condensação, que é a evaporativa, a gente obtém ela mediante a utilização de equipamentos de condensadores evaporativos. Ela vai combinar uma serpentina de resfriamento a uma torre de resfriamento com ar forçado. Então, o ar ele é aspirado por meio das entradas de ar, né, posicionadas na entrada do equipamento, escoando no sentido ascendente, né, ou seja, de baixo para cima, através de um feixe tubular, no qual circula o fluido refrigerante, e saindo da parte superior. E a superfície externa do feixe tubular permanece constantemente molhada por meio da aspersão da água, realizada por uma bomba de distribuidores posicionados acima do feixe de tubo. Bom, então imaginando ali que a gente tem a tubulação e uma camada de água, é para melhorar principalmente a troca de calor, melhorar a coeficiente de troca de calor. E esse escoamento do ar em contracorrente com a água, né, ou seja, o ar em contracorrente com a água, você vai causar evaporação de parte dessa água. Então, você vai aumentar a umidade do ar que circula no ambiente do interior do equipamento. E com isso, então, melhora o coeficiente global de transferência de calor, por exemplo, se comparar com os tubos secos. Então, é como se tivesse uma segunda camada de troca de calor. Então, a primeira troca de calor é entre o fluido refrigerante no interior do feixe tubular e o filme de água no exterior do mesmo. Aí, o calor absorvido pela água é então transferido para a corrente de ar. Então, ou seja, o calor passa do fluido para a camada de água e da camada de ar para a corrente de ar ali, né? Da corrente de água, perdão, na camada de água para a corrente de ar, nas formas sensível devido à diferença de temperatura e latente sobre a forma de evaporação da água. Ou seja, se não tivesse esse camada de água ali no tubo, você só teria o calor sensível. Aí você não teria o calor latente, que é um dos responsáveis pela maior troca de calor. Então você diminui bastante a eficiência simplesmente por não ter essa camada de água ali na tubulação. E essa forma de transferência é muito parecido com a torre de resfriamento, né? Então, seu desempenho é substancialmente tão influenciado pela temperatura de bulbo úmido do ar ambiente. Então, nesse sistema, eu vou obter exemplo do sistema de condensação, as temperaturas e pressões de condensação inferiores às obtidas na condensação a ar, que é limitada, em última instância, pela temperatura de bulbo úmido. E aí, esse de temperatura de bulbo úmido que vai influenciar diretamente aí nesse tipo de evaporador. Bom, falando um pouco mais aí dos equipamentos de climatização, então a norma ABNT ela classifica os equipamentos em duas grandes categorias. A gente tem os autônomos, que vai ter o compacto, né, que é o self-contained, o splitão, o rooftop, o mini split, os multi-splits e os de janela. E o sistema de ar-condicionado central, ele vai ser o de água gelada, os chillers, e o central multi-split VRF, ou VRV, que é o de vazão de refrigerante variável. O self-contained, né, é definido de acordo com a ABNT 16401 como unidades com capacidade geralmente superiores a 17 kW, né, montado de fábrica comportando uma unidade de tratamento de ar composta por serpentinas de resfriamento e unidade condensadora, incorporada ao gabinete, que é esse exemplo aqui. E os self-contained, pessoal, eles são projetados para insuflamento de ar através de dutos, ou seja, você tem que pegar a captação de ar nos topos dos prédios, né?
e pode ser desmembrado do restante da instalação. Então você pode ser, além, como se fosse um split, né? Separar o condensador de onde você tira o ar. E uma variação, pessoal, é os equipamentos rooftop, que têm as mesmas capacidades operacionais e concepção do projeto. Então, ela foi alterada justamente para colocar a captação lá nos telhados e coberturas, com uma saída de tratamento de ar na parte inferior, ok? Ou seja, você capta o ar já com o filtro aqui e com outros processos de filtragem durante o caminho antes de chegar nos dutos. E para fazer essa instalação aqui, pessoal, é fazer conforme os procedimentos no manual de instalação, né? Então, né, de uma forma segura, da forma correta e onde tem a maior captação de ar, né? Então, observar as distâncias, né? Ainda mais se tiver prédios ali ou, vamos dizer, anteparos ali, que evite, por exemplo, a captação do ar, senão você não consegue o fluxo de ar correto para fazer a climatização correta do ambiente. O outro que a gente tem aí, pessoal, que é o mais utilizado nas residências hoje aí é o mini split, né? Ele tem uma expansão direta, uma pequena capacidade aí de 10 kW no interior do ambiente, que a gente chama de unidade interna, que é o evaporador. Então, aqui ele vai fazer a insuflação do ar, né, por meio de um difusor do gabinete e é sem duto. Aí como é que é? Eu pego geralmente a captação do ar é aqui em cima. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou ter um erro nesse mini split. Geralmente tem que deixar ali de 30 centímetros um pouco mais de espaço para captação do ar. Como é que é? O ar frio ele é mais denso, né? Então, quando refrigera o ar, climatiza o ar, ele está mais frio, então ele desce. E com isso ele empurra o ar quente que é menos denso. Então, a captação do ar aqui, ó, ele é por cima, ele é suflado por cima e passado por aqui, né? Então é assim que acontece a circulação do ar. A captação é interna, ou faz a renovação de ar também externamente, né? O high wall, né, pessoal, também é muito parecido com o mini split. Ah, também para instalação em paredes. Então, por exemplo, questão estética é importante. Outra opção é a cassete do tipo 4 vias, né? Então ele pode ser instalado em tetos falsos, né? Então você pode colocar ali um forro e colocar ele igual como a gente tem aqui, ó. Vocês não sei se assim, já que não vai ter como conseguir mostrar, mas tem aqui, ó, o cassete 4 vias, isso aqui é o split, né? Aqui é o cassete 4 vias, então você precisa de ser dutado e ele é embutido no teto, né? Então você não precisa colocar essa parte exposta. Pode colocar para dentro. Então você também tem que ter uma noção ali de espaçamento para poder embutir, por exemplo, esse tipo eh, de ar-condicionado. O outro que a gente tem, pessoal, é o piso-teto. Ele é uma opção ao high wall. O piso-teto ele pode ser tanto instalado no teto quanto no piso, porque a captação do ar não é por cima, é aqui por baixo aqui, ó. Então o ar quente passa aqui, vem por dentro, é captado, depois é insuflado, climatizado por aqui, ó. Então ele não precisa de espaço em cima, a captação aqui é por baixo. E tem essa outra aqui, né, pessoal, que também precisa ser dotado, só que é mais usado em ambientes comerciais, né, residencial, em que a estética é mais importante, não fica muito legal e muito bonito, né, aí já não é muito bom. Bom, o high wall, né, pessoal, ela além de permitir ali a recirculação do ar, ele pode resfriar uma parcela de ar de renovação necessário para a manutenção da qualidade do ar anterior, né, do ar anterior. Porque a gente sabe, né, pessoal, que ambiente fechado, sem uma renovação adequada, e se tiver, você começa a saturar, ainda mais se tiver por um longo período de tempo. Aí dá aquela sensação de sono. A gente percebe muito isso no automóvel, quando a gente está dirigindo à noite. A gente tem aquele botão ali que recircula o ar. O que acontece? Você fecha todos os dutos de captação de ar externo. Então só fica ali com o ar interno. Então você respirando ali, ó, você começa a saturar o ar de CO2. Então você começa a respirar o CO2, dá aquela sensação de sono. Então você já começa a dormir.
Então, qual que é o recomendar? Você desligar aquela captação, manter o ar externo para poder ter uma renovação de ar, para evitar principalmente o sono, né? Induzir aquele sono devido ao aumento de concentração do CO2. Bom, esse ar então, pessoal, que é renovado, ele é misturado no interior do equipamento e insuflado, né? Ou seja, de certa forma, ele vai precisar de um pouco mais de trabalho ali do compressor para poder climatizar aquele ar, certo? E então, pessoal, as recomendações práticas sugerem que a vazão de ar de renovação máxima aceitável sem afetar a capacidade deve ser de no máximo 10% da vazão da unidade evaporadora, né? Ou seja, sem sobrecarregar o meu sistema para ele gastar mais do que aquilo que ele já foi projetado. Então, 10% do ar ali, pelo menos 10% da vazão tem que ser renovado. E algumas coisas devem ser levadas em consideração, né, em relação a alguns parâmetros. Então, por exemplo, fixação das unidades interna e externa. Então, como falei, né, o high wall ele tem que ter um espaço ali entre o teto e a parte de captação do ar. O comprimento de tubulação de fluido frigorígeno, né? Então, originalmente tem uma extensão de tubo, né, tem que ser instalado. Se você for acrescentar, o fabricante fala o tanto de carga de gás tem que ser acrescentado, quanto de fluido tem que ser acrescentado ali para tantos metros, então, tá, tantos metros, tantos gramas de fluido tem que ser acrescentado. A distância de anteparos e de outras unidades condensadoras, né? Então, da mesma forma, na evaporadora vale para condensador. Então, se você tiver uma parede aqui e o ventilador joga radialmente ali, ó, não fica. Aí você vai ter um problema para tirar esse ar. Então, geralmente, dependendo da solução, você tem que usar aquele que é redondo e o ar é ascendente, vai para cima. Então, você não pode obstruir, por exemplo, o condensador, da mesma forma ali o evaporador. Então, você não consegue trocar o calor eficientemente. A instalação de sifão, né, na linha de sucção do fluido, né? Em caso da instalação condensadora, então no caso se minha condensadora tiver um nível maior da condensadora, eu não posso ter o fluido direto ali, por quê? Condensor é líquido, então para evitar o golpe de líquido e não ter problemas, né, e o meu líquido não fluir muito rápido, eu tenho que instalar esse sifão justamente para eu poder fazer o que? Obstáculo, diminuir a velocidade do fluido, para ele ir mais devagar, né, então ele vai devagar até chegar ali no evaporador, e aí sim ele chega na velocidade tal que eu consigo trocar o calor, né? Ou seja, ele consegue evaporar e climatizar o ambiente satisfatoriamente. E própria proteção do sistema também, né? Detalhes da instalação do sistema de drenagem, né? Então a gente sabe que, né, no ambiente interno a gente tem um teor de umidade e esse teor de umidade gera o condensado. E esse condensado ele também tem que ser devidamente instalado, principalmente para jogar para fora. Porque se eu não instalar essa drenagem, vai ter água, né, vai acumular uma água lá na bandeja e essa água vai prejudicar o meu sistema, pode entupir, vai gerar mofo. E esse ar com mofo pode ser insuflado ali para dentro e acontecer o quê? Você gerar contaminação no ar. Detalhes também de instalação elétrica do equipamento, instalação do kit de renovação de ar, né, se for necessário. A parte de frangeamento e conexões, né? A fixação das tubulações de interligação e alimentação elétrica, os procedimentos de vácuo e carga de refrigerante, ou seja, a gente sabe que inicialmente o fluido está contido lá na condensadora, na válvula de serviço junto com o compressor, e o meu evaporador ali está com nitrogênio. Então eu preciso tirar o nitrogênio ali, fazer as conexões, né, e depois fazer o vácuo ali, né, fazer uma limpeza dentro do no meu evaporador e depois conectar, né, certinho ali e fazer depois o refrigerante circular tudo, né? E a execução do teste de superaquecimento, né, que é o teste de superaquecimento, além de garantir que o meu fluido chegue no compressor como vapor totalmente, não tenha nenhum resquício de líquido, o teste de superaquecimento ele também serve para verificar se o meu refrigerante está na quantidade correta. Então, dependendo lá, ele vai falar, ó, tem pouco refrigerante, você tem que adicionar. Pelo valor, dá para saber o quanto né, qual a gramatura que você vai precisar de inserir de fluido refrigerante no sistema.
Bom, esse aqui, pessoal, é um mais antigo, né? Antes do split, né? Era o ar-condicionado de janela, né? Ele é de pequena capacidade também, menos de 10 quilowatts. E aqui, pessoal, ele tem toda a unidade, tanto condensadora e evaporadora, no equipamento só, né? Então eles ficam juntos no lugar só. Ele é de expansão direta, né? E tem uma unidade condensadora também, resfriada área. Então ele tem um ventilador ali junto. É como se fosse já uma geladeira, só que é um ar-condicionado ali. E aqui, pessoal, ele precisa de quebrar a parede, né? Então, no caso ali, você precisa quebrar a parede. Ele pode ficar tanto na parte de cima quanto na de baixo. Geralmente é recomendado pôr na parte de cima, porque ele gasta menos energia. Se pôr na parte de baixo, ele gasta mais energia. Isso é pela questão da própria movimentação do ar, força mais o compressor quando ele está embaixo, né? Bom, você vê em alguns lugares, principalmente, por exemplo, alguns lugares mais antigos, ele ainda é utilizado, ele tem um problema, né? Pelo compressor, o condensador está dentro ali, e o compressor ele vibra, o ventilador também faz barulho, e como está instalado na parede, essa vibração pode passar para a parede e gerar vibração, e o próprio barulho também incomoda bastante. Se não estiver devidamente isolado ali, principalmente o buraco onde está o encaixado do ar-condicionado, vai passar. Então, por exemplo, lugares onde você precisa silêncio, como por exemplo dormitório, biblioteca, não vai ser muito bom, né? Então vai ter muito ruído. Então precisa de pensar em alternativas, né? Bom, então pessoal, então a gente tem um mecanismo aí de um ar de condicionado, né? Ou mini split é o mesmo, e aqui agora ele tem um ciclo frio, ou ciclo quente. A gente fica naquela tentação de falar assim, o ciclo frio, o ciclo quente é simplesmente uma reversão do ciclo. Não. Até porque o meu compressor ele é uma via única. Ele comprime vapores, sai um vapor, comprime vapor superaquecido e ele aumenta a pressão e a temperatura do meu fluido. Não tem como ele fazer o processo inverso. Então vai simplesmente reverter o caminho? Não. Então, como acontece? A primeira coisa que acontece, bom, no ciclo frio, né, o fluido vai sair do compressor, vai passar pela válvula reversora, né? Então ele passa pela válvula reversora, que o direciona então para condensador, isso no ciclo frio, né? Então a gente sabe que comprime, sai do compressor e passa para o condensador. Então ele é condensado e subresfriado, né? Então aqui é o ciclo frio. Passando então como líquido, ele vai pelo filtro, que vai proteger da expansão, e cai pelo tubo capilar, né? Que esse filtro e o capilar é para impedir a entrada de impurezas, que provoca entupimento. É que o filtro está aqui. Então aí ele faz, né, o caminho. Aí no tubo capilar ocorre a queda de pressão, provocando a formação de uma pequena quantidade de vapor. Essa mistura de líquido e vapor a baixa temperatura e pressão ele passa, dependendo do modelo de equipamento, para a válvula de uma via, o filtro e a válvula de serviço, onde ela vai chegar na unidade condensadora, passando pelo tubo de conexão. Então ele vai chegar no caminho do evaporador, onde vai retirar o calor e climatizar o ambiente. Como eu falei aqui, então o fluido ele deixa a unidade de evaporador como um vapor superaquecido. Então ele vai aquecer até não ter nenhum resquício de líquido. Então ele vai passar pela unidade evaporadora, ele vai passar pela válvula reversora que vai direcionar o fluido refrigerante para um acumulador de líquido. Porque mesmo ele sendo vapor superaquecido, para garantir ainda que não tenha nenhum tipo de resquício de líquido, ele vai para esse acumulador, para onde ele entra somente como vapor. Beleza, aí recomeça o ciclo. Quando eu estou no ciclo quente, aí a minha válvula reversora ela vai inverter o sentido do fluxo do fluido refrigerante. Então, por exemplo, ele entra aqui e vai sair agora. Ao invés dele vir para cá, ele vai vir no sentido contrário.
né? Então ele vai fazer com que o fluido vai chegar na unidade evaporadora. Agora o ciclo quente ele vai desviar, ao invés de vir para cá, ele vai fazer isso daqui, ó. Então a válvula reversora vai mudar para cá, ó. Então ele vai passar pelo tubo e para a evaporadora. Agora a evaporadora ele vai trabalhar como um condensador. Então aquele calor vai ser rejeitado para o ambiente, né? E vai condensar o fluido refrigerante. Então o calor sai, né? O calor que está no fluido refrigerante ele sai e condensa então o meu fluido refrigerante. Então ele vai passar pelo 9 aqui de novo, né? Pela tubulação, segue o caminho chegando no capilar auxiliar. Agora ele vai fazer esse desvio aqui, né? Se antes no ciclo quente ele vazia isso aqui, ele vai para cá, ó. Ele vai nesse capilar aqui auxiliar, onde ele vai passar agora pelo principal e agora vai expandir o fluido. Deu a queda de pressão, né? Ou seja, passou para o capilar, diminuiu a queda de pressão e temperatura, ele vai chegar à unidade condensadora, que agora ele vai comportar como um evaporador. Então, ele vai evaporar o calor, né? Absorver o calor do meio externo e vai evaporar o fluido. Então, ele vai ficar quente, né? Aí ele vai passar como vapor superaquecido, vai passar para a válvula reversora, para o acumulador de líquido e recomeça o ciclo no compressor. Mudou o ciclo, agora vai para o ciclo frio, ele muda o sentido. Ele vai daqui para o 3 e vai isso aqui. Ciclo quente, ele faz esse caminho aqui. Então é uma válvula reversora, né? Então é simplesmente uma válvula reversora ali que vai fazer esse funcionamento de ciclo quente e de ciclo frio. Bom, deixa eu mostrar aqui, deixa eu copiar esse link, deixa eu ver se eu... Deixa eu só colocar com o som aqui. Bom pessoal, então eu vou mostrar para vocês hoje um vídeo que apresenta o funcionamento básico de um condicionador de ar do tipo janela. À direita nós temos a unidade condensadora e à esquerda a unidade evaporadora. O elemento central, que vocês podem verificar na imagem, que a gente está dando foco agora, temos o compressor. Nesse caso ele é um compressor alternativo hermético, né? Esse equipamento ele trabalha com 10.000 BTUs por hora de capacidade de refrigeração, o ciclo reverso. O ciclo reverso ele tem um mecanismo de funcionamento um pouquinho diferente do ciclo normal. Esse mecanismo de funcionamento ele difere no fato de você ter esse elemento apresentado na imagem, que é a chamada válvula reversora. Essa válvula ela direciona o fluxo de fluido refrigerante de acordo com o método de funcionamento do equipamento. Se o equipamento está operando no ciclo frio, o fluido refrigerante, ao passar pelo compressor, ele é encaminhado até a válvula reversora, que direciona o fluido refrigerante até o condensador. O fluido entra na parte superior do equipamento e sai na parte inferior do condensador até chegar no tubo capilar, que é o equipamento aqui, o dispositivo que promove a expansão do fluido refrigerante. Depois de passar pelo tubo capilar, o fluido é encaminhado até o evaporador. Nesse caso, o evaporador é o elemento que fica na parte interna do ambiente e ao retornar do evaporador ele volta novamente até a nossa válvula reversora e depois de passar pela válvula reversora ele chega ao compressor. No caso desse mesmo equipamento operando no ciclo quente, no ciclo de aquecimento, o fluido refrigerante, ao invés de ser encaminhado até o condensador, ele vai ser encaminhado para o evaporador após passar pelo compressor. Nesse caso, o evaporador fará o papel de condensador e o condensador vai fazer o papel de evaporador. O processo de expansão ocorre da mesma forma, ele vai ser feito novamente pelo tubo capilar. A diferença é que o sentido de fluido refrigerante vai ser contrário. Para promover, acelerar o processo de troca térmica tanto no condensador quanto no evaporador, esse tipo de equipamento ele possui um chamado motoventilador, apresentado na imagem, que é o elemento que promove a aceleração do ar, né, a ventilação forçada nos dois trocadores de calor, de modo a ter um bom desempenho térmico.
Então aí a gente viu aí do ar-condicionado de janela, né? Bom, uma evolução, né, tanto do ar-condicionado de janela quanto do split, o high-wall convencional, é os chamados multi-splits, né? A gente até chama eles de condicionadores de ar autônomos, que ele já tem um emprego até de uma automação um pouco maior, né? Que é os multi-splits, né? É, a possibilidade, então, de alimentação de fluido refrigerante até 4 unidades evaporadoras por uma unidade condensadora, ou seja, você utiliza uma condensadora maior e distribui para 4 evaporadores. Então, você pode realizar a climatização de ambientes distintos de forma independente. E, e nesse caso aqui, pessoal, eu já não posso ter a possibilidade de operação com o ciclo de aquecimento e resfriamento de forma simultânea, apesar de permitir o controle de temperatura individualmente, né? Então, o multisplit não tem como. Já o VRF eu consigo. O VRF eu consigo aquecer aqui um equipamento, um ambiente e refrigerar um outro, sem problema nenhum. E o VRV, pessoal, ele tem uma eficiência muito grande. Só que ele é um custo muito alto, né? Você vê que ele parte aí de 60 mil, 70 mil reais. E ele pode operar até 64 unidades internas, né? Então a gente está vendo. Então geralmente grandes prédios ali, né? Que tem muitos cômodos, né? Uma casa muito grande, então você pode utilizar ali um VRV aí. Bom, e aqui, pessoal, como é que ele funciona? Devido à sua eletrônica, ele consegue fazer um gerenciamento de vazão de fluido refrigerante. Então, se o ambiente precisa de mais fluido refrigerante para climatizar, ele vai mandar, né, através do seu comando automatizado, mais fluido refrigerante para um determinado ambiente, menos para um, mais para outro, ele consegue fazer essa gestão. Só que para isso eu preciso ter uma eletrônica, um sistema de automação muito grande. Por isso que ele tem um alto valor agregado, ele é muito caro. E a eficiência dele também, então, é muito maior, né? Já que eu consigo fazer essa variação da vazão do refrigerante, eu consigo então trazer uma eficiência melhor, somente nas trocas de calor, né? Então eu consigo ter uma eficiência muito melhor. Só para efeito de comparação ali, ó, por exemplo, um split high wall de um sistema VRF, ele vai ter um COP ali de 7,87 e no sistema convencional ali ele vai ser em torno de 4,5, 4,80, 5,33, ou seja, uma diferença bem grande mesmo, né? Uma diferença substancial aí. Bom, e o sistema VRF, pessoal, ele tem não só ele, né, mas os sistemas hoje, né, mesmo mais comuns, ele tem a tecnologia inverter, né? O que que é o inverter, pessoal? A tecnologia inverter no ar-condicionado, é, para que serve o inverter? Principalmente para eficiência energética, para evitar, porque a gente sabe quando o convencional, o compressor, ele vai ter ali, ele desliga, né? Ele tem uma partida, então a partida dá um pico de corrente muito grande, funciona, depois ele desliga. Então ele vem, liga de novo, então ele tem esses picos, ele dá muito consumo de energia. Então, vamos dizer assim, a maior culpa do consumo de energia do ar-condicionado é na partida do compressor. Então, o inverter, o que que ele faz? Ele mantém ligado, mas, por exemplo, como se fosse uma espécie uma espécie de marcha lenta. Então, ele gira ali um pouco, uma velocidade um pouco menor, né, num giro menor. Quando é necessário ligar, ele não tem um pico muito grande de energia. Então, ele consegue ter um pico, mas não tão grande igual no convencional. Então, ele liga, depois ele diminui de novo. Essa constância, pessoal, pode parecer que num primeiro momento vai gastar mais, mas não, ele gasta muito menos do que esses picos de funcionamento e desligamento, né, justamente para dar esse elevado consumo de energia. E além disso, né, essa variação de rotação em função da capacidade e o controle de temperatura justamente melhora essa condição do conforto térmico. Eu atinjo a temperatura desejada ali, né, ou seja, uma velocidade muito maior do que, por exemplo, ligo o compressor até ele começar a girar, o fluido refrigerante fazer a troca, demora um tempo também. Então, o compressor, além do pico de energia, ele tem que ficar ligado por muito mais, ele tem que ficar acionado ali a pleno vapor ali, girando por muito tempo, depois desliga. Então,
fazendo essa constância, ele consegue manter, atinge, né, no espaço muito menor de tempo e um consumo de energia bem menor. Bom, e da mesma forma, pessoal, esses multisplits, né? Então, ele vai ter um procedimento também, só que, claro, muito mais especificado e muito mais exigente também. Então, você não pode fazer ele de qualquer forma, né? Como eu falei, ele vai ter uma elevada eficiência energética, né? Assim, uma tecnologia recente. E também, pessoal, é uma demanda de mercado que está muito carente hoje. Por exemplo, aqui em Goiânia, né, no estado de Goiás, aqui a gente vê a carência mesmo. Muito difícil achar um tech especialista em VRF. Muito difícil mesmo, principalmente nessa parte da eletrônica embarcada ali. Se o cara dominar a eletrônica ali, ele tem, né, ele tem ali demanda de serviço por um período muito bom de tempo. Bom, e além disso, pessoal, a questão do alto custo, então tem que, né, então verificar se realmente vale a pena ter um VRF, né, então dependendo lá, em prédios, pessoal, grandes, compensa em muito, porque o retorno de investimento, devido à sua eficiência, dá um retorno ali de muito rápido e muito eficiente, ou seja, é muito melhor do que você fazer uma manutenção em vários equipamentos individualizados, vai dar muito problema. Então a gente tem aí os. O outro sistema que a gente tem, pessoal, que aí utiliza água, né? A água que vai trocar o calor com o ar ali, os chillers, né? É muito utilizado nas grandes construções, né? Então, shoppings, hospitais, prédios, escritório comercial, né? Ele vai ter uma capacidade muito maior, né, do que esses outros sistemas ali, os mini splits, os multi-splits. Ele vai ter uma ou mais unidades de tratamento de ar, cada uma controlada e operada independentemente das demais, né? Ou seja, você pode ter um controle mais preciso aí, que é os fancóis e supridos com água gelada. E o resfriamento é realizado em central frigorífica constituída por um ou mais resfriadores de água, né? Então é um sistema bem grande, robusto, extremamente ruidoso. Então você tem que saber o local certo de instalar isso aqui, porque o ruído é bem grande. Então o seu prédio ali, o seu estabelecimento tem que ter um bom isolamento acústico e também afastado ali de pessoas em partes públicas, né, para poder evitar essa questão de barulho mesmo. Bom, e os chillers, pessoal, ele tem sistema de condensação à água, ou seja, faz a necessária a utilização de torre de resfriamento, né, com o objetivo de resfriar a água aquecida no processo de condensação. Então, você resfria a água, né, que é aquecida no processo lá de condensação. E a distribuição da água, né, desde o chiller até os fancoils, né, que é onde tem o suprimento de ar ali, é por meio de bombas em circuito fechado, né? Então a água gelada ela é bombeada até os fancóis, né? Então a água gelada vai trocar o calor com esse ar do fancóil para climatizar o ambiente. E a água e esse calor que a água pegou ali do fancóil é resfriada no chiller, né? Então o chiller vai trocar o calor ali. E os fancóis vai distribuir o ar condicionado aos ambientes utilizando os dutos. Então os dutos têm que ser devidamente isolados, né? E também não pode ser demasiadamente grande ali, muito extenso, porque senão você perde ali aquele calor de forma perdão, aquele frio vai se perdendo, né? E também vai ter alguns equipamentos com o mesmo princípio de funcionamento dos fancóis, porém com características construtivas semelhantes às unidades evaporadoras dos sistemas mini splits, que é os fancoletes. Esses fancoletes eles ficam localizados dentro do ambiente condicionado, né? Então, para ficar mais próximo ainda e ter uma melhor eficiência, não perder esse frio gerado, né? E da mesma forma que os multisplits, os chillers também têm um elevado desempenho térmico, então a eficiência dele é muito boa. E no caso, pessoal, tem que ter um grande investimento, porque é um circuito de água, então um sistema de bombeamento de água, tem que ter a torre de resfriamento. Os chillers que vão ter um compressor já um pouco maior, são os compressores abertos, né? E ele tem uma capacidade de carga térmica superior a 100 toneladas de refrigerante. Então, ele é bem caro, porque eu preciso de um sistema de alimentação de água, as torres de resfriamento, os chillers, que são bem grandes, robustos,
né? E as bombas de alimentação da água, de alimentação dos fancóis. Então, fora os fancóis que você também tem que ter ali para trocar o calor entre água e ar, né? Então, é um sistema bem robusto, precisa de um projeto bem mais elaborado aí para esse sistema chiller, né? Bom, outro chiller que eu tenho aí, pessoal, é o de absorção. Esse aí é mais difícil achar é, esse tipo de sistema. Ele vai utilizar energia em forma de calor para produção de frio, né? Então ele usa energia para produzir esse frio. Geralmente utiliza dois fluidos, um absorvente, que é o brometo de lítio, e o absorvido, que é a água. A gente está vendo aí, ó. Então vai trocar calor entre um e outro, o absorvedor e o absorvente ali, né? Então tem a torre de resfriamento, né? Então ele gera ali. Então a solução forte ela é succionada a partir do absorvedor e bombeada até o gerador pela bomba da solução, que recebe o calor proveniente de água quente após passar pelo trocador de calor. Ao receber o calor, a solução forte em concentração de água e brometo de lítio, ela libera vapor de água a alta pressão, e esse vapor é condensado no interior do condensador. Condensou, essa água passa a ter uma pressão reduzida, né? O condensador, a função dele é transformar, né, a vapor em líquido e reduzir pressão através de um tubo de pequeno diâmetro. Aí no evaporador, a água em baixa temperatura, ela absorve calor da água a ser utilizado no processo de climatização, a qual é resfriada e bombeada aos resfriadores de ar. A água que passa pelo processo de evaporação, que atua como fluido refrigerante do ciclo de absorção, ele evapora e é continuamente absorvida pela solução contida no absorvedor. E é que é bombeada pela bomba de sucção ao gerador. Esses equipamentos, pessoal, ali de baixa eficiência comparados aos compressão de vapor, são de importante utilização em situação em que energia térmica está sendo desperdiçada, como por exemplo em descarga de chaminé, rede de água quente, vapor e etc. Então é uma espécie de fechamento do circuito. Então você tem um lugar que tem esses processos, por exemplo, descarga de chaminé, seja ele com vapor ali ou uma fumaça, pode utilizar para gerar esse tipo de climatização aí. Ou em caso de aproveitamento de energia solar como fonte de energia para aquecimento de gerador de sistema. É mais alternativo aí do que o chiller tradicional. Bom, aí a gente sabe que tem um COP, né, pessoal? O COP é a relação entre o calor pelo trabalho, né, que é gerado. O COP geralmente é maior do que 1. Por exemplo, máquina térmica, ele vai variar entre 0 e 1, que é 100%. E como é inverso, ele vai ser maior do que 1. E quanto maior do que 1, quanto maior de 1, né, no meu sistema, melhor, né, mais eficiente é o meu sistema de refrigeração. Certo, Berto? Então era isso que eu queria falar com vocês. E hoje tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, tá tudo tranquilo. Eu tô lendo isso aí também. Certinho? Então era isso que eu queria falar aí hoje. Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Desejar a você, Roberto, então, uma boa noite aí, ok? Um bom fim de semana. E até a próxima. Até. Boa noite pra você. Boa noite.